Salve, salve! Ô, meu amigo, tudo bom? Tudo certo? E aí, meu queridão, como é que tu tá aí? Tudo certo? Tá ouvindo Tudo, bem? Tá vendo bem? tô ouvindo bem, tá tudo bem. E tu tá ouvindo bem? Tá tudo ok por aqui. Tá, então tá ótimo. Então tá, né? Eu queria começar aí agradecendo muito, né? Eu acho que volta e meia aí a gente tá se encontrando, conversando ao vivo. Tu tá sempre transitando em vários meios e junto a vários artistas, mas eu acho bem importante assim e fico feliz de te ter aqui porque é algo que vai ficar gravado, né, para nossa posteridade aí, né, como conteúdo para o cenário, né, porque acaba sempre sendo importante, mas também para nós como pessoas, né, e eu acho que esse convite também ele se estende muito nesse sentido, assim, de além da figura do Luiz Flávio Trampo, artista, que é referência à pessoa, né, que é cada ano que passa e a gente pode se encontrar, trocar ideia, eu tenho mais admiração, tanto quanto o artista, assim, eu acho que esse é um dos motivos assim que me deixa feliz de estar aqui conversando contigo e também te fazem com certeza ser uma das grandes referências aí da nossa cidade. Que beleza. Tu lembra a última vez que a gente se encontrou ao vivo? Foi na Casa Musgo, não foi? Não, acredito que foi no Na eu pintura. perambulando pela praia, lá na Pinheira, Ah! e eu tava cheio de lixo. Eu tava É carregando um monte verdade. de lata de alumínio, de plástico que o pessoal joga no caminho. Eu lembro que É, eu até não te reconheci porque tu tava de chapelão, assim, e de óculos, sim, mas aí eu cheio de coisa, assim, parecia um catador. mas era, né? Não parecia, era. Tava Eu catando. era um catador, tava catando, é ridículo, né, como o pessoal joga coisa na praia. Mas eu fico Sim, honrado com as suas palavras, legal de estar dividindo contigo aí um pouco das minhas andanças, né, que não é novidade, né, eu sou um contador de sim. história, sempre quando o pessoal me conhece, me encontra, eu tenho esse hábito, né, de abrir o livro, né? Sim. Aham. E eu queria deixar o recado aí para quem está ouvindo que tem um lance aqui que é de perguntas, né? Quem quiser botar perguntas, interagir, nós dois estamos bem dispostos a responder aí, trocar essa ideia. Mas assim, eu sou daqueles meio organizadinhos, sabe? E aí eu dei uma estudada ali, né, no fim de semana, fui atrás, até foi legal botar no YouTube, né, Grafite Porto Alegre e rever coisas e ver também assim novos materiais, né, que sempre vão surgindo. Então eu também vi uns vídeos mais antigos ali e numa entrevista tua ali da Kicks, né, de skate, que tu daí conta um pouquinho ali da tua trajetória e tal. É, tem toda a relação lá com o Parque Marinha e com a questão do skate mesmo, né? Esse universo que te introduz depois a toda a questão do hip hop até chegar ao grafite, que é ali pelos anos 80, 86, 87, enfim. Mas aí eu queria começar com uma pergunta que foi o meu parceiro Ricardo Zigomático que deu a ideia, o Caveira, que é o seguinte, que tu é referência para várias gerações hoje em dia, e aí queria que tu contasse um pouquinho desse início, mas aí quando tu começou, quem eram as referências para ti e quem veio antes? O que que tu via, assim, tanto daí do cenário que tu considera como referência, né? Cara, aqui na cidade de Porto Alegre os muros sempre deixaram mensagens, né? Da parte de protesto, da parte de divulgação de marca. Então, e eu sempre fui um grande observador, eu sempre observei muito.
Quando eu morava na zona norte de Porto Alegre, o que me chamava a atenção era as pichações de gangue. Tinha a UA, tinha os Thundercats, tinha aquele monte de coisa que me chamava a atenção. Isso ali, 85, 86. Quando eu comecei a trabalhar e fui para o centro da cidade, aí se estendeu, né, essa ótica. Eu comecei a trabalhar no Bonfim, ali na Santo Antônio, no mesmo prédio que morava o Carlos Dias, meu grande amigo, filho do Chaminé, né? Então já circulava ali um meio cultural muito forte, assim, e isso sempre me chamou a atenção. Eu já gostava de quadrinhos, já tinha um gosto pelo quadrinhos, Robert Crumb, Chiclete com Banana aqui do Brasil, tudo isso me chamava muito a atenção. No Bonfim, na década de 80, ali nos meados da década de 85, quando eu comecei a frequentar ali o Bonfim, tinha muito grafite de stencil na parede. Em especial de um artista chamado Gariba. O Gariba, ele fazia intervenção urbana direto, ação direto mesmo. Ele pintava em todos os cantos ali do Cidade Baixa e Bonfim. Ele tinha alguns ícones que ele costumava repetir, né? Punks, personagens, tinha umas figuras humanas, assim, sempre busto, assim, né? Do peito para cima. E isso me chamava muito a atenção, não só a minha atenção, chamava a atenção de muita gente da época. E foi a primeira referência que eu tive, assim, de grafite no muro, na parede. Mas eu acredito que o meu gosto pelo grafite, pelo tradicional do grafite, foi através do skate, foi através da cultura das revistas, de olhar nas revistas as pistas de skate todas pichadas, e a referência lá da Califórnia, de Venice, foi uma primeira referência que eu tive. Uhum. Depois sim veio, né, uma carga de informação da cultura hip hop. Bom, essa questão da cultura hip hop, eu na Zona Norte eu me criei dentro da cultura black, dos bailes black, né? Então, ali na década de 80, em 85, ali 86, rolou essa pororoca, né? Meu gosto por punk tradicional, James Brown, e se encontrou com o movimento punk. Então eu tive esse choque cultural, assim, e a Oswaldo, imagina, no Ocidente ali o Educar era DJ, ele colocava Honda MC, colocava Divo, então isso tudo, eu com 14 anos de idade, a minha cabeça já começava a dar uma borbulhada, assim, né? Então, mas se tem que citar um nome desse início do grafite de Porto Alegre, da coisa de intervenção urbana mesmo, e um trabalho direcionado para isso, é o Gariba. Eu não sei onde anda o Gariba hoje. Eu tive a honra de conhecer o Gariba através do Silvio Ayala. Para quem não sabe, o Silvio Ayala é um grande comunicador, ele foi radialista, ele teve programa na Ipanema, o Arte Final, teve programa também na antiga Felusp, e ele é anarquista e educador e grafiteiro. Ele tinha e tem, né, uma editora chamada Editora Libertina, e ele fazia um extenso da Editora Libertina e também pipocava isso pela cidade. Eu fui conhecer o Silvio Ayala na década de 90. E aí ele fez essa ponte. Eu conheci o Gariba, e o Silvio Ayala tem essa característica, né? Ele é um cara entusiasmado. Quando ele me conheceu, ele quis fazer essa ponte. A velha escola, assim, com um artista mais novo. Foi um momento bem especial. Foi lá na casa do Silvio. Sim, eu ia até perguntar se ele estava vivo, se tu conheceu, né, essa figura que é, pelo jeito, uma figura emblemática, assim, também, né, desse tempo. E não tem nenhum material, assim, Cara, eu tenho um skatista que é o Lourenço, que eu sei que... Tu tem alguma coisa também? Eu tenho sim, eu tenho fotos, assim, de jornal, coisa que eu recortei. Eu até consegui, agora, em função
desse isolamento, eu me aproximei de uma página do Facebook ali que é sobreviventes da década de 80 e 90, sobre o Oswaldo Aranha. Então ali eu catei muita coisa. E aí eu catei a capa de um jornal que era um evento que teve na Scalp. Bom, para quem não sabe, na Ramiro Barcelos, ali com aquela descidinha, que tem uma praça, não vou lembrar agora o nome dessa descidinha, o nome da rua, mas bem na Ramiro ali, até acho que agora tem uma construtora ali, tem um manequim fazendo de conta que tá pintando a parede, assim, não sei se tá ligado. Sei, que fizeram um bombe ali que ficou massa. Fizeram um bombe do lado. Mocado, aquilo ali era... Isso, aquilo ali era a Scalp. A Scalp, ela era um instituto de beleza visionário. Eles pintavam aquilo. Então o Gariba pintou aquilo de cima a baixo. Toniolo Pichot. Massa. Anos depois, quem fez uma intervenção lá bem legal foi na Vasco, exatamente. Quem fez uma intervenção ali bem legal foi o Itapa. O Itapa, ele fazia parte de um grupo chamado Mole Gup. Então o grupo Mole Gup também. E daí já é outra história, mas só para... Então tinha essas referências dentro do meu imaginário, era muito marcante. O Gariba, a Scalp, o Itapa, né, junto com a Márcia. A Mole Gup depois se desmanchou e virou a Space Rave, junto com o Edu e com a Mari. O Itapa, que tu diz, é o Itapa Rodrigues, que faz som também, que atua até hoje. Faz som, faz serigrafia, claro. Ele meu muito colega, referência. Figuraça. Pois é. O Itapa, quando eu ia para casa dele, lá para casa dele e da Márcia, o Boris, que hoje é tatuador, o filho dele, era uma criança. E eu lembro assim do Itapa desenhando com o Boris no colo, assim, e eu ia para lá direto. Bom, o que fez eu me aproximar disso tudo era o meu entusiasmo, e ele é presente até hoje. Eu sempre gosto de me aproximar, de fazer intercâmbio. Eu acredito que quando eu conheci vocês, tu, o Caveira, o Pedro Gutierrez, foi muito com essa força. Eu soube que vocês pintavam, e aí eu não lembro direito como que se deu esse nosso encontro, mas eu lembro que eu já observava que vocês pintavam, tinha a coisa do AME, né? O Pedro, tinha uma sigla assim, o Pedro jogava essa palavra, e aí eu lembro do Caveira, de ti, sabe? Eu sempre fui entusiasmado em conhecer as pessoas. E com o Itapa foi a mesma coisa. O curioso do Itapa é que ele veio ao meu encontro. Eu pintava num ateliê chamado Uzi, do Cabeça Craco Paiva. E que era um ponto cultural muito forte. Muitos artistas iam lá, né? Músicos. O Educar e essa turma toda da década de 80 ia nessa casa, e eles foram lá me conhecer. Boa. Foi bem curioso. E aproveitando esse gancho aí das referências e tal que tu estava falando, né, do que foi inspirador ali para ti, eu anotei alguma coisa que estava mais para frente, mas que eu vou fazer esse gancho agora, que assim, sobre quantidade de referência, né, porque quando tu começou ali, era bem escasso. Eu posso dizer que quando eu comecei também, né, ali, que foi em 2003 para 2004, eu era o caçula ali da rapaziada da Papalagata, né, com o Pedro, com o Caveiro e tal, e também já era diferente do que é agora, mas assim, a tua geração ainda é outro material, assim. Daí eu queria te fazer uma pergunta que às vezes eu me pego pensando, assim, eu acho que essa quantidade de referência que tem hoje em dia, assim, faz a gente perder um pouco um estilo próprio e ser também um conjunto de referências que acaba nos tornando também quem a gente é, ou porque como tu via menos coisa, talvez era a própria cidade, os amigos que iam te inspirando, assim. O que tu acha disso? Que agora tudo é referência, né? Instagram, e um monte de artista, um monte de estilo legal, um monte de coisa que tu já viu que deu certo e acaba sendo uma referência porque tu viu que aquele trabalho deu certo, tu quer viver disso, enfim.
Basta. Fez uma pergunta gigante, eu já esqueci. Não, tô brincando, mas eu tinha referência. O excesso de informação hoje pode causar isso, sim, né? Mas é uma fase nova também de se apropriar disso tudo, de em cima do que já tem, né? Reinventar, né? Porque quando eu tinha muita clareza assim na minha época lá, quando não tinha esse excesso de informação, que isso era a percepção que eu tinha, que, por exemplo, o grafite nova-iorquino se encontra ali com Los Angeles, e que Los Angeles tem a referência do México, com o muralismo mexicano, e isso tudo se espalha, isso tudo era claro para mim, assim, eu achava isso sensacional. E a referência que eu tinha na época, assim, como tu mesmo falou, era se encontrar com o pessoal e trocar, né, informação. Uma coisa muito curiosa, né? Eu já fugi da outra pergunta, mas eu vou chegar lá. Vamos embora. Tinha um skatista da década de 80, que é o Farinha. O Farinha, ele era dono da marca Overdose. E eu lembro uma vez que eu fui na Overdose, a Overdose ali na 24, a loja grande que eles montaram bem na esquina, ali na frente do antigo Ribes. E eu pego e vou lá no Farinha, que ele me contratou para pintar o cenário da banda Tequila Baby. Aí eu olho lá, ô Farinha, tudo bom? Como é que tu tá? Ele, olha só esses livros que eu tenho, ele com uma pilha de livros, uns 3 livros, macanudo, assim, de grafite alemão. E a cultura de publicação, assim, na Alemanha é um negócio incrível, de pintura de trem, de tudo. E eu olho e digo, caramba, meu, da onde saiu esses livros? Tu comprou aonde? Ele, não, cara, esses livros eu peguei ali no Instituto Goethe. Eu, sério, aí foi muito, aí quem é das antigas, ali dessa época, da década de 90, vai lembrar disso. Cara, o Instituto Goethe era cheio de livro. Ainda tem. Se for ali a biblioteca do Instituto Goethe, ela é maravilhosa. Sim. E eu lembro que foi um boom para todo mundo. Aí os livros começaram a circular. O Instituto Goethe, exatamente, ô Borrão. Começou a circular e começou a voltar com tag, começou a voltar fininho, porque o pessoal começava a arrancar as páginas. A falta de informação foi uma coisa bem bacana, de uma certa forma, para consolidar o meu estilo, a minha viagem de fazer. Porque tinha uma ingenuidade, né? Tinha uma falta de informação, tinha uma coisa empírica, né? De acerto e erro. E isso me permitiu querer sempre buscar o novo, fazer algo diferente. Para quem conhece meu trabalho, sabe que eu sempre procurei dar uma viajada. Nunca fiquei estagnado num estilo, porque é a experiência, é uma característica minha, gosto, invento coisas. Uma coisa que foi um divisor de águas assim na minha viagem já de adulto, assim, né? Não só no estilo, quanto na técnica também, né? Que isso que a gente conhece sabe que tu está sempre explorando várias coisas. Eu gosto, é uma característica minha, eu gosto de experimentar. E quando eu vi o filme do Dogtown, Z-Boys, não sei se você já viu esse documentário. Nunca vi. É um documentário que conta toda a história do skate, do início do skate. E aí mostra assim que os caras não tinha onda, eles desmancharam os patins, colocaram debaixo de uma madeirinha, criaram meio que um carrinho de lomba e foram criando um negócio. Quando vê o JR, eles começaram a invadir as casas que tinha as piscinas, que o fundo é redondo, e porque lá tem a questão do terremoto, então tem que ser redondo mesmo para não rachar. E aí eles criaram né, um movimento, e aquilo tudo foi brilhante, porque daí eu comecei a parar para pensar, tipo, cara, isso é perfeito, cara. Criar uma coisa nova. Porque até quando que a gente vai começar a criar alguma coisa nossa também, para o pessoal olhar para Porto Alegre e dizer, puxa, isso é Porto Alegre, puxa, isso é Brasil, sabe?
E aí isso aí começou a me despertar essa curiosidade, assim, né, de buscar referências. Então, na época que eu fazia aquele traço preto e branco, por exemplo, eu comecei a fazer umas pesquisas sobre xilogravura. Mas tinha também a questão da xilogravura, mas tinha também a questão da falta de grana, de não ter dinheiro para comprar spray, de não ter spray na cidade. Então tinha a coisa também da economia, de não ter dinheiro, pintava com rolinho, com spray, daí eu criei um estilo com 2 cores apenas, e fazia aquele traçado. Mas isso foi fundamental, essa carência de informação, não ter o material também fez com que eu me tornasse cada vez mais criativo, que eu criasse uma possibilidade diferente de intervir na rua. Quando eu não tinha tinta, eu pintava cartaz e colava cartaz e fazia adesivo, e tudo isso eu sempre me debrucei assim nessas experiências para isso. Sim. Para criar uma possibilidade de intervir, de estar sempre fazendo alguma coisa, né? Nunca parar. Porque às vezes o pessoal se escora numa reclamação, né? Pô, que droga, não tem tinta. E acontecia isso muito na década de 80. Ou melhor, na década de 90 ali, né? Meu amigo, só para seguir uma linha do tempo aí, eu não me perder no negócio, só para te situar. Eu tive me aproximei da arte através da cultura popular de Porto Alegre, da cultura de muro, da cultura artística. Bom, Porto Alegre tem uma força de quadrinistas muito forte, né? O Jaca, o Fábio Zimbres, o Otto, o Alan Simber, toda essa turma. O Alan Simber é contemporâneo da minha época ali, né? Nós frequentávamos o Bonfim junto. Mas eu já me aproximei disso tudo, eu era fascinado. O Silvio Ayala fazia parte dessa turma. Então, em 91, se eu não me engano, quando surgiu a Garagem Hermética, que era do Léo Felipe e do Ricardo, quem fez a identidade visual da Garagem Hermética foi o Itapa e a Márcia e o Edu, que faziam parte do grupo Molly Goop. Então, isso foi o grande boom, assim, dos cartazes diferenciados, de uma forma de arte na rua, que era cartaz para divulgar show, mas era um negócio muito artístico. O Itapa, ele é um cara legal, assim, de um dia também chamar ele para as conversas, porque ele tem uma pasta incrível, ele tem uma memória muito significativa, assim, para essa herança cultural das ruas da cidade. E aí teve um evento na Garagem Hermética que foi grafitando na garagem, que o Silvio Ayala organizou junto com o Alex Ramírez, que é fotógrafo. E eles me convidaram para pintar lá. Eu pintei, para quem é das antigas e frequentou a Garagem Hermética, tinha uma máquina de tatuagem bem na entrada, assim, que eu fiz, uma máquina de tatu. Bom, eu me tatuei pela primeira vez em meados de 85, né, com Frank Tatu, então eu já faço parte desse movimento há muitos anos. Sim. Então eu fiz uma máquina de tatu lá na entrada, assim, e tal. E ali eu me aproximei desse núcleo cultural. Silvio Ayala, Alex Ramírez, Garagem Hermética. Daí eu comecei a conhecer as pessoas, porque até então eu era um jovem da Zona Norte, que ia para Osvaldo, né? Mas aí ali não, ali já se consagrou o grafiteiro. O Alan Simber, em seguida, ele fez o fanzine dele mais encorpado, que era o Glória, Glória, Aleluia. E até eu joguei lá no WhatsApp do nosso grupo uma página com uma entrevista que ele fez comigo, e aí ele jogou aquilo ali. Aí com essa mídia aí do fanzine, em especial do Alan Simber, do Glória, Glória, Aleluia, aí sim, aí todo o núcleo artístico ali dos músicos, de todo mundo começou a me conhecer. Em seguida veio a pintura do Muro da Mauá, que é o nosso Muro da Vergonha. Para quem não sabe, para quem não é de Porto Alegre, o Muro da Mauá é um muro de contenção que foi feito para impedir a água, que teve várias enchentes em Porto Alegre. A última grande enchente foi em 1941, que a água entrou bonito. Hoje o Cais do Porto não é mais livre, né? Não dá para entrar lá, mas antes dava. Mas, se eu não me engano, no mercado público tem uma placa
de cobre que mostra onde ficava o nível da água. Então, o Muro da Mauá foi feito para isso. Então, o Silvio Ayala e o Alex Ramírez, junto com a Secretaria da Cultura, eles fizeram um movimento para pintar esse muro, o Muro da Mauá. E eu participei das primeiras edições. Então, foi um marco da pintura, do intercâmbio. Eu conheci o Silvio Ayala, o Alex Ramírez. Hoje o Alex Ramírez é fotógrafo, artista plástico de formação, né, mas é um grande fotógrafo. E ali foi o grande intercâmbio. Conheci o Peixão era uma criança, um pré-adolescente, né? Conheci o Zimbres, o Santiago, o cartunista, né? Que é o tio do Amaro. Sim. E daí deu. Aí eu estacionei, aterrisei num núcleo assim que eu sempre admirei, que é os cartunistas, os músicos. Então, a pintura do Muro da Mauá foi uma coisa emblemática para a cidade, para o movimento, para o começo desse movimento organizado do grafite, né? Sim, e o Muro da Mauá, para mim, assim, que eu comecei ali mais ou menos nessa época que eu falei, 2003, 2004, com cartaz também, junto com os guris, né, de pintar em cartaz colada, e automaticamente grafite, pichação e tal. Mas o Muro da Mauá, em 2016, eu acho, ele teve um evento, agora há pouco, com o André fazendo a curadoria e tal, e eu fui chamado para pintar, e eu fiz o cais e tal, e fiz um escrito. Me deixa ver também é nosso, que é a questão pode crer. E aí, rolou uma entrevista massa, dei uma entrevista show de bola, dizendo que, na verdade, eu não queria pintar aquele muro, que aquele muro bababá, que picotaram minha entrevista, lá não saiu nada do que eu falei, ficou subliminar. Mas olha só, uma coisa que eu queria comentar ali, que tu tinha falado da vivência antiga ali, de se encontrar com os amigos para trocar figurinha de fato, adesivo, black book, trocar ideia, né? Porque até a coisa do telefone era outra. Eu me lembro muito disso, assim, a gente conversa muito isso, e eu já dei uns rolês, assim, não posso falar como quem está na atividade aí direto do grafite, do vandal, né? Dessa coisa do movimento. Eu acho que tu até, como transita muito em vários movimentos, pode me dizer, mas às vezes eu sinto assim que, como a gente tem muita comunicação pelo WhatsApp e tal, e agora tem uma necessidade da foto e do Instagram, eu vejo assim, eu até brinco com os guris, assim, eu digo, hoje o cara não sai mais para ver os amigos, o cara sai para gerar conteúdo, sabe? Porque vai fazer uma pintura de coletiva, até aquela pintura que rolou ali como é que é, ali na escola, ali que o Borrão organizou e tal, que tipo, aquele paredão rolou uma interatividade massa ali, eu fiz lá na ponta, ficou isoladão, eu vejo assim, eu até fico pensando, né, tipo, como várias vezes acontece agora de fazer os quadrados pensado em foto, e o trampo não mais dialogar, né, um com o outro, que nem acontecia muito, assim. Tu não acha que isso acontece também? Pois é, cara. Isso é bem curioso, porque às vezes é necessário, assim, eu gosto das duas coisas. Gosto da interação, quando é uma coisa meio muralismo mesmo, que o pessoal vai um interagindo no outro, e às vezes quando é separadinho também, porque vira quase que uma revista, assim, é que nem um show, tu vai num show de rock, sim, e é tudo separado, né? Às vezes uma banda, um guitarrista vai no outro. Por exemplo, quando eu fui no show do Ramones, do Sepultura e do Sepultura e do Raimundos, o Sepultura chamou todo mundo pro palco, assim, com tambor, e rolou aquela interação, assim, por causa da música Roots. E isso aí eu acho muito legal, para quem é fã, assim, é muito legal, né? E tô usando esse exemplo, assim, porque na pintura é isso também, porque
é legal quando tu vê, puxa, que louco, olha só um pedacinho do trampo, um pedacinho do Kelvin, e conta uma história, né? Um mural, no caso, né? Uma coisa bem programada. Eu acho muito massa isso, sim. A gente já conversou uma vez sobre isso é muito bom. Mas às vezes tem o fator tempo, né? Por exemplo, pegando o exemplo do Meeting of Style, que são 2 dias, né? Um dia para se conhecer, oi, como é que tá? Outro dia para, ou melhor, são 3 dias, um dia para se conhecer e 2 dias para pintar sem parar, muro gigante. Então chega uma hora assim que se casa quem tem uma grande mega sintonia e às vezes quem não tem se separa e vai pintando mesmo separado, né? Porque às vezes tem a limitação da tinta, tem a limitação do material. Mas quanto a isso que tu falou da questão da fotografia, né? E do Instagram, antigamente eu gostava muito do fator surpresa que a pintura sugeria. Tu te deparava com a pintura, nascia assim, germinava como se fosse uma flor, assim. Pá! Hoje não, o pessoal germinou, já está filmando, já está botando. Então, tu não tem aquela surpresa de passar lá na rua e... Nossa, o cara pintou aqui. Não, tu já viu no Instagram antes. Tu vê tudo antes. O pessoal tem esse hábito, né? Mas aí, isso aí já virou um outro movimento, né? Mas eu gostava muito desse fator surpresa, de sair pra rua e pá! Se deparar ali com aquela intervenção, né? Isso me chamava muito a atenção. E ainda me chama, eu sou um cara... Eu sou um grande observador, cara. Eu observo muito o que é feito na cidade. Isso aí me enche o coração de alegria. Essa gurizada nova que tem pintado, as intervenções que tem rolado aí é um negócio brilhante, cara. Sempre me chama a atenção. Eu não respondi o que tu perguntou. Não, mas meu, acho que é isso aí, porque como a coisa das referências ali que a gente estava falando, que antes tinha menos, agora tem mais, tudo a gente se apropria, né? Independente do mural, se hoje em dia a foto funciona mais, o trabalho talvez já se adaptou um pouco mais para ser mais rápido, para tirar uma foto, o material é outro, eu acho que tudo vai se adaptando, assim. Agora, não tem problema muito a gente fugir, mas eu tenho umas coisinhas aqui mais para a gente seguir o papo e não deixar de falar de certas coisas, como, por exemplo, assim, uma coisa que para mim foi bem importante, e tu estava inserido também nesse meio, conhece a turma da época, o upgrade do macaco, que não necessariamente é o grafite, mas é uma coisa que aconteceu, que foi importante em Porto Alegre, por toda a cena de atividade urbana, né? E a revista aquela Grafite Brasil, que foi lançada também em 2005, por aí, né? 2000, o livro. Aquilo ali... Kelvin, isso. Desculpe te cortar, mas só para a gente ganhar tempo. Na década de 90 ali, em 99, o 98, bem quando surgiu o grupo da Guedes, a produtora do da Guedes, que é a Fabiana Menini, ela criou um projeto chamado Trocando Ideia. Com esse projeto, com o financiamento do governo, com a prefeitura, a gravadora Trama ajudou também, né? Eu lembro que o Gordo Miranda, quando o da Guedes lançou o primeiro disco, o Gordo Miranda, eu lembro que em contato lá com a Fabiana Menini, ele pegou e disse, não, para um pouquinho, o Espeto fez a logomarca da matraca, vamos fazer assim, o Espeto vai ir aí pro encontro de vocês. Então, o primeiro Trocando Ideia tinha o Nelson Triunfo, a Sueli Chan, tinha o Espeto. Isso foi um divisor de águas para nós todos, para a minha história, para a história do Cusco, que era os Crazy Parede, na época, pro Tru, né, o Vulgo Pastel, e para todo mundo, o Emir. Nós todos estávamos lá na Casa de Cultura, na oficina do Espeto. E foi um negócio incrível, velho, porque o Espeto pintou lá para nós ver. E eu lembro que ele pintou um boneco, assim, todo de spray. E aí, na hora, assim, de fazer um brilho no olho, ele pega o spray, assim, vira a lata de cabeça para baixo e pega o dedo, assim, e pá, faz o brilhinho do olho. A gente tudo se olhou, assim, o cara usou o dedo, foi demais, sabe? Porque o que acontecia? O que aconteceu? A revista do Binho, ela foi extremamente importante, a revista Grafite que tu citou agora há pouco aí, a publicação.
Mas antes disso, teve a revista dos Gêmeos, que foi a revista Fiz. A revista Fiz Grafite, que foi lançada em 97, 98, eu conheci através do Yo MTV, que era apresentado pelo Rodrigo Brandão. Então, quando eu vi a revista Yo, a entrevista dos Gêmeos no Yo, eu já anotei assim o endereço e já mandei uma carta para os caras para o lançamento da revista, para comprar a revista. E foi muito legal, velho, porque daí eu tenho todas. Saiu 6 números, se eu não me engano. Foi nessa época aí também que veio os Gêmeos também para a oficina, né? O Caveira estava conversando que Isso, já falo lá. E aí, quando o Espeto veio para cá em 98, teve uma virada política Porto Alegre, né? Porto Alegre foi o Olívio assumiu, o AFEBEM, né? Que era uma instituição mal vista, tinha todo um esquema, ela teve uma repaginada, né? A Carmen Oliveira, que assumiu a FEBEM, ela entrou com uma outra visão lá. Tinha a Márcia Soares, a Carmen Oliveira, são mulheres que transformaram aquele lugar. Então eu lembro que a primeira atividade que elas fizeram foi fazer um grande evento lá dentro, num salão. E aí eu lembro que eu estava com as revistas Fiz, nós olhando, assim, eu e o Ted, o pessoal ali das oficinas, a Lica, olha só, a revista dos Gêmeos veio pelo correio, nós olhando, assim, só grafite, um texto que outro, assim, mas era só grafite. Aí a Carmen Oliveira olhou assim e disse, essa revista aí, muito interessante. Aí eu disse, isso aí é publicada pelos Gêmeos. Esses caras são bons, eles são os melhores. Sim, esses caras são os melhores. Vamos trazer esses caras para Porto Alegre. Aí a Fabiana não, eu vou... Aí através do Espeto, o Espeto falou com eles, eu tenho no braço um desenho, que é nesse braço aqui, que é um desenho dos Gêmeos. Então o Espeto já chegou lá, já falou para eles, tem um cara lá que tem até um desenho de vocês no braço. E foi muito engraçado, porque aí eles vieram para Porto Alegre, veio os dois irmãos, né, o Gustavo e o Otávio, e o Vitché, vieram de ônibus, só pela passagem de ônibus. Quem financiou isso foi a FEBEM. E aí foi um negócio que foi assim, ó, na minha história, foi antes e depois deles, porque quando eles chegaram, eles chegaram fazendo intervenção na rua. Eu lembro que nós pintamos dentro da FEBEM, já saímos para pintar na rua, e já levamos a traque, já veio polícia, foi um negócio assim, e eles já chamando no 71 para não rolar enquadro, e como era uma coisa muito nova na cidade, e não teve ruim, velho. A gente pintou, eu lembro, só que num dia, assim, teve umas 4, 5 pinturas. Então isso foi em 99. Então, ó, Espeto veio em 98, os Gêmeos vieram em 99, e aí, pum, começa um intercâmbio. Uhum. Eu já tô amigo dessa turma de São Paulo, porque daí o Trocando Ideia fez isso. Fez esse intercâmbio todo, né? Com o Rooney, que é um b-boy, veio pra cá junto com o Mr. Fê, e junto, sabe, rolou todo A minha primeira ida para São Paulo foi através da Sueli Chan, que trabalhava na prefeitura lá de São Paulo. Ela pegou e disse, nunca foi para São Paulo? Pare um pouquinho. Pegou o telefone dela, celular, e ligou pro Ícaro, do grupo AV Crio. E disse, não, ali, fala aqui com o Ícaro, ó. E, não, vem pra cá, trampo. E aí eu lembro que eu fui pra casa do Ícaro, isso em 99, eu fiquei um mês lá em São Paulo. E aí foi um choque cultural incrível, velho. Aí sim, quando eu voltei para Porto Alegre, 99, ali, 2000, os Gêmeos voltaram mais vezes dentro do projeto Trocando Ideia. Depois do Trocando Ideia, eles voltaram de novo. Acho que o Caveira participou de uma oficina que teve na Casa de Cultura Mário Quintana. Estava o Herbert Blagione junto. Que teve, teve aquela história lá da tinta amarela, lá na tinta amarela. Caiu por cima. Isso. Nessa oficina aí tava a Nina Pandolfo, os Gêmeos, o Vitché e o Herbert Blagione. Foi um momento clássico. E o Silvio Ayala que organizou isso. Isso aí foi um momento clássico. Tava o Mano Aranha, tava o Caveira, tava uma galera, o Pedra. Foi um momento clássico.
Bah, muito Então, legal tu ter feito esse... Porque eu pulei ali, digamos que a época, porque foi a época que eu comecei ali, que eu também acho que é uma época importante ali, que foi 2000 e poucos, né? Mas foi muito bom tu ter contado esse e aí, pré-2000. chegando ali a 99, 2000, a Secretaria da Cultura, com Cláudio Eli, junto com a Carmen, com a Margarete Moraes, que era a secretária da Cultura da época, me mandaram para o Mural Global na Alemanha. Então eu nunca tinha viajado, nunca tinha pego um avião na vida, já fui direto assim para a Alemanha, em 2000. Então quando eu voltei já virou um outro esquema, porque daí o Peixão já estava montando a galeria Adesivo, e daí quando o Peixão fez a galeria Adesivo, antes de virar fita tape, que foi lá na Coruja de Minerva, teve essa conexão. Conheci a Nina Moraes, na ocasião lá estava pintando o Dano, o Onan, no outro canto estava pintando o Flip, o Nunca, a Nina Moraes, eu, o Isaac, sabe? Foi um intercâmbio muito interessante. E eu me aproximei do upgrade do Macaco, do Pingarilho, do Emerson Pingarilho, do Bruno Novelli e do Geraldo. E aí eu virei meio que um agregado dentro desse movimento. Uma coisa que é legal falar é que eu circulei em vários meios, cara. Eu fazia parte do movimento do grafite, mas eu andava ali com o pessoal da boemia, da noitada. A Jana acabou de lembrar do Fórum Social Mundial. É verdade, o Fórum Social Mundial foi extremamente importante também para esse intercâmbio todo do Brasil e principalmente de Porto Alegre. Foi uma efervescência muito importante tudo isso. E aí a minha aproximação com o upgrade do Macaco, de conhecer ali era um outro núcleo, né? Era uma outra organização artística e muito peculiar, né? Eu gostava muito, a sinergia, a correlação que tinha um com o trabalho do outro era um negócio brilhante. Eu gostava de... Então é que quando eles me abraçaram como vem, Trampo, tu também é do upgrade do Macaco, eu me sentia meio que um agregado dentro daqueles pensadores, porque, pô, só gênio, né, cara? O Emerson Pingarilho, cara, pô, ele é um cara que, para quem conheceu ele pessoalmente, ele só estudou, né, cara? Ele era um grande mentor, né, cara? Um grande... ele deixou um legado muito grande, né, cara? E eu aprendi muito com eles todos, né? E aí, quando eu conheci ali essa turma, o upgrade do Macaco, eles já com uma coisa conceitual dentro de uma ideia de criação, né, de ilustração e de exposição, e eles criaram um movimento artístico interessantíssimo, com um nome original, com um nome em português, e com linguagem própria. Todos eles, a Carla Bart, o Bruno, o Geraldo e o Pinga, eles tinham uma correlação entre o trabalho de todos. Eles, sabe, a revista Busca, como o Borrão acabou de falar, de citar agora, eles criaram essa coisa da revista. Uma curiosidade a revista Busca foi extremamente importante. Eu nunca tenho, o Geraldo me dá de presente e eu acabo distribuindo todas, assim, fico sem a minha. Mas a revista Busca foi extremamente importante para liberar tudo isso. Em 2004, veio para Porto Alegre, através do upgrade do Macaco, em especial há um nome do integrante do upgrade que eu não citei, que é importantíssimo a gente falar. É o Tinico também, claro, mas é o Pila. Porque tinha o Emerson Pingarilho e tinha o Guilherme Pila. O Pila, ele fez uma ponte com o Tristan Manco. O Tristan Manco, ele tinha um livro chamado Street Logos, conceituado já no universo da street art mundial. Aí ele veio para o Brasil para fazer um livro chamado Grafite Brasil, que tem coisa minha, tem coisa de todo mundo. E só que quando o Tristan veio para cá, eu fui para a Alemanha, acabei não conhecendo ele. Mas daí depois, quando ele veio lançar o livro aqui,
eu acabei conhecendo o Tristan. Ele me deu um livro, foi sensacional. Mas cara, é extremamente importante. O Borrão acabou de lembrar aqui a questão da transfer. Então, várias coisas foram acontecendo, porque daí o Peixão com a Galeria Adesivo, virou um grande curador de uma galeria que vendia bottom, vendia pôster, vendia camiseta, e era uma coisa skatista, era uma coisa visionária. A Adesivo foi extremamente importante para a cultura da década de 90 em Porto Alegre. E a minha primeira exposição de arte foi lá. Né? E depois com a transfer, aí a coisa... foi forte, assim, né? A gente tem, infelizmente, né, um tempo aí definido pelo Instagram e tal, que é 1 hora, e aí eu queria já linkar esse assunto, que é algo que eu acho que é importante de falar, da transfer, da fita tape, da adesivo, que nem tu já tá falando, assim, desses movimentos que fortaleceram muito o cenário, e aí falar já também, assim, um pouco de agora, assim, em relação a isso. Tu acha que falta alguma coisa, assim? Porque foi a partir desse tempo também que eu acho que teve esse crescimento da street art aí, né? Que o grafite está junto aí, né? Desse estouro que o mercado comprou, enfim, que agora a gente vive uma outra coisa, uma outra realidade. E aí hoje, tu sente falta de algum espaço assim na nossa cidade? O que tu pensa nesse sentido? Claro que faz falta, claro que faz falta. Tem grandes espaços aí, grandes iniciativas, né? Sempre teve. Né? Tu junto com o Marcelo Monteiro lá fizeram um trabalho brilhante lá no ateliê de vocês. Eu pouco pude ir visitar lá vocês, mas tem várias iniciativas massa em Porto Alegre. Mas até de um evento assim também acontecer, não necessariamente algo que é fixo, mas como foi a transfer, como foi alguém comentou aí o Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial, fui para a França lá fazer uma residência artística e falei para o cara que eu era de Porto Alegre, e o cara, Porto Alegre é o Fórum Social Mundial. Então, claro. Sabe? Então, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Falta, cara. Falta, sim. Seria legal. Sempre é importante. Por isso que estamos vivendo uma encruzilhada política brutal aí, cara. Isso reflete no que a gente está vivenciando hoje. Porque imagina, os espaços culturais vai dando uma minguada, vai elitizando cada vez mais, né? Porque na época que eu iniciei lá que eu estava já inserido dentro desse movimento, mas o Ateliê Livre, por exemplo, que o Cláudio Eli, ele era diretor, ele abriu o Ateliê Livre para oficina de grafite. O Silvio Ayala dava oficina de grafite lá dentro. Eu também dei aula lá dentro. Então, esses espaços públicos, a Casa de Cultura tinha oficina de grafite lá, o Orate do Chile deu oficina na Casa de Cultura, e tinha uma coisa mais voltada para o povo, popular, né? Isso qualificou muita gente, deixou muita gente com garra, né, para fazer, e isso foi dando uma minguada. Uma vez eu até estava conversando com o Santiago, né, que ele lamentando, pô, mas não tem mais ninguém que agita as coisas. E eu peguei e falei para ele, cara, eu fiquei por muitos anos como ponta de flecha, fazendo muita coisa. E aí, só que quando tu vira um produtor e tu é um artista, o teu trabalho artístico ele vai dando uma estacionada. E eu estava me sentindo nessa encruzilhada. Então, olhando assim hoje no retrovisor da história, eu fiz essa escolha, cara. Eu parei de agilizar algumas coisas, porque tem que ter, né? Tem que fazer, tem que ter um produtor cultural, alguém que faça sempre alguma coisa legal. E não que eu fiz grandes coisas, né, cara? Claro, eu ajudei a fazer muita coisa, mas chegou um momento que eu tive que recuar. Digo, não, tem que ter outras frentes. A galera nova tem que começar a agilizar também, tem que ter outros movimentos. Sim. E outras. Então, e hoje eu, num papel de observador, fico observando, claro, faço a minha.
Mas eu observo isso, que falta um agitador. Sim. Mas ao mesmo tempo não falta, porque que tem, o pessoal está fazendo, eu só não vou conseguir citar nomes agora, mas sempre tem movimentos e iniciativas acontecendo aí que a gente às vezes nem está sabendo. São movimentos incríveis aí que está borbulhando. Está borbulhando. Tem várias coisas acontecendo, sempre teve várias pessoas fazendo, mas eu até me cobro assim e ainda quero e vou fazer alguma coisa que eu acho que seja assim mais impactante para a cidade, porque tem muita coisa acontecendo aqui, quem está aqui vê assim, mas eu fico pensando tipo o que foi a Trâncer, a própria galeria Fita Tape e tal, eram referências que saíam daqui, né? Eram coisas que levavam o nome da cidade, que faziam o nome da cidade chegar também em outros lugares. Então, nesse sentido, eu também sinto falta, me incluo, né, também, porque eu faço parte dessas pessoas que fazem alguma coisa, mas aí também, no caso, eu tô querendo fazer algo a mais, eu acho que vai sair, mas é isso aí, que nem tu falou, a gente está sempre, tem sempre gente fazendo coisas, e também tem o seguinte, né, eu acho que o período que a gente está vivendo, como tu disse, político, enfim, né, tá bem difícil, assim, mas aquilo que tu respondeu pro Santiago, também não adianta a gente ficar dizendo não tem ninguém fazendo, porque quem tem que fazer é nós, né, então não adianta cobrar isso. Vamos, já que a gente está na finaleira, tem uma pergunta aqui, ó, vamos tentar responder elas. Ai. Aqui, ó. Para quem está começando, tá vendo, tá comendo movimento rolando na cena para essa conexão e troca de experiência. Sou recém-chegado em Poa, em meio à pandemia tá difícil. Para quem está começando, não consegui entender bem a pergunta. Mas meu jovem amigo, só pra gente, eu também, mas depois, de repente, o parceiro aí me manda uma mensagem ali, a gente segue conversando mas essas oficinas descentralizadas, né, tudo isso foi extremamente importante na nossa época, quando a gente iniciou lá. As oficinas de bairro, as oficinas nas escolas, e isso tem acontecido, e isso a gente tem que fazer cada vez mais. A tua iniciativa de querer fazer um mural na cidade que dê essa dialogada com a situação que a gente está vivendo agora, resgatando a memória da cidade, né, fazendo o povo se identificar com isso tudo, isso é extremamente importante. Oi, cara, eu tô rindo porque, cara, foi muito massa trocar essa ideia contigo. Eu, às vezes, peço desculpa porque o pessoal faz perguntas, tu mesmo pergunta uma coisa, já falo outra, mas, sintetizando tudo isso que a gente falou, Porto Alegre tem uma cena cultural extremamente importante. Cabe nós dar sequência nesse legado, Com certeza. nessa herança dos ilustradores, da história em quadrinho, do movimento do grafite, que também teve, a gente lembrou aqui do Gariba, a gente lembrou do Fábio Zimbres, o cara dono da Corale lá, como é que é o nome dele? O Franz. O Franz, ele foi um cara, o Franz, ele foi extremamente importante também para esse movimento de parede, de grafite. Ele também, ele teve as espreitadas dele na década de 80, lá, esqueci de citar ele. Mas então tem toda uma efervescência que começou lá na década de 80, 90, deu sequência ali com o meu pontapé, upgrade do macaco, galeria adesivo. Vocês estão dando sequência nisso agora. Essa gurizada nova que está fazendo os bombe na rua, nessa fase de ouro que estamos vivendo aí do grafite, porque hoje tem tinta, cara. Tem muitas cores de tinta, tem bicos, tem internet, videocassetes, carro louco, tá tudo à disposição, cara. E isso é só botar as manguinhas agora, ó, para trabalhar, botar as mãozinhas
Eu fui falar um ditado, agora me perdi as mangas, arremangar as mangas e botar as ideias na praça, meu, e eu tava pensando, nós somos, principalmente a nova geração, e eu me incluo, completamente responsável pelas nossas cobranças, né? É bom a gente pensar nisso, assim, que tudo que a gente está cobrando, né, que deve ter, é a gente que tem que fazer acontecer, né? E aí já começa o momento de agradecimento e despedida aí, para que o tempo está fechando, porque tu tem teu nome aí de fato carimbado na nossa cidade, e é uma honra estar falando aí contigo, cara com a cabeça Gratidão, cara. Gratidão, parabéns também pelo teu trabalho, que está cada vez mais significativo, também está um trabalho de mural bem importante, eu admiro muito. Te falo isso de coração mesmo. Também está deixando uma história aí bacana para nossa cidade. E obrigado. Gratidão aí pelo convite e valeu. Valeu. Não, obrigado. Só tenho que agradecer. Todo mundo que compareceu, desculpa a gente não responder aí, mas a gente estava nessa história de querer fazer uma trajetória aí, eu acho que ficou gravado, vai ficar aí no YouTube, no IGTV, e qualquer coisa é só escrever para mim, escrever para o trampo aí, que a acessibilidade é com nós. Exatamente. Gratidão. Aí. Tá? Vamos se cuidar aí, gente. Vamos se ligar aí. A gente tem a arte, né, para mudar toda essa situação aí que está acontecendo. E a arte muda, né? A arte vai fazer mudar tudo isso. Com protesto, com sensibilizando, né? E transformando. Sabedoria. Obrigado, mestre. Aí, ó, o cronômetro apareceu, 25 segundos. Valeu, foi uma honra, mais uma vez. E até Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigadão aí por ter assistido. Qualquer coisa, nos escreve. Em breve o vídeo está disponível aí no YouTube. Abraço. Um abraço.